Olá, tudo bem? Eu sou Robson Zanetti e vou aqui falar um pouquinho como que será este nosso workshop. Ele será 100% online, 100% gratuito, dividido em 5 aulas. Na primeira aula, eu farei uma diferença entre a MEI, a Eireli e a SLU. O que que é? Entre o microempreendedor individual, entre a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada unipessoal. Por quê? De todas essas formas, é uma única pessoa que desenvolve as suas atividades, sendo ele, digamos, o proprietário do seu negócio. Então, eu mostrarei quais são as diferenças que existem entre essas estruturas jurídicas para que a pessoa possa optar pela que seja melhor ao seu caso. Isso tem que ser analisado em cada caso concreto. Eu traçarei então os aspectos gerais. Eu vou mostrar também que uma pessoa hoje, ela pode criar ali o seu negócio, sendo o único sócio, e ainda limitar a sua responsabilidade. Isso acontece quando ela utiliza uma Eireli ou então uma sociedade limitada unipessoal. E qual é a importância disso? É que ela vai evitar gastos desnecessários. Um exemplo. Hoje a pessoa pode constituir uma sociedade limitada sendo ele ou ela o único sócio. E é uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. E com isso ela evita de ter gastos necessários. Como? Para ser criada uma Eireli é preciso de um capital inicial mínimo equivalente a 100 salários mínimos, R$ 100.400. Então, com essa sociedade limitada unipessoal, isso daí não é mais necessário hoje. Então, está aqui já uma vantagem que a pessoa tem de criar essa sociedade limitada unipessoal. Esse é apenas um exemplo. Lá eu traçarei várias dessas diferenças. E também eu mostrarei como uma pessoa é sócio de uma sociedade limitada juntamente com uma outra, mas aquela outra é simplesmente um empresta-nome, não é um sócio verdadeiro, não é um sócio real, não é um sócio efetivo. Ela pode sair daquela sociedade e deixar só aquele único sócio, aquele sócio que realmente desenvolve as atividades, lá como único sócio. Isso daí também é perfeitamente possível de ser feito hoje e ela acaba limitando a sua responsabilidade também. Qual que é a consequência disso, o benefício disso? O benefício é que aquela pessoa que está simplesmente emprestando seu nome, ela sai da sociedade. E saindo da sociedade, o que que ela pode evitar? Vamos imaginar que tivesse uma ação trabalhista contra aquela pessoa jurídica e fossem responsabilizar o sócio. Daí ela dizia, olha, eu só estou emprestando meu nome, eu nunca fui sócio, simplesmente eu deixei de usar meu nome para ter uma sociedade limitada. Olha, isso aí não é mais preciso hoje, então é só pegar e fazer uma mudança. Então eu explicarei isso daí na aula 1 do nosso workshop. Na aula 2, eu falarei da questão do redirecionamento da execução fiscal. O que que é isso? Em determinados casos, a Fazenda Pública, quando está executando uma pessoa jurídica, ela, em virtude do seu único sócio administrador, praticar uma infração da legislação, um exemplo muito comum, de uma dissolução irregular, o que que a Fazenda Pública faz? A Fazenda Pública acaba, então, buscando também executar e penhorar os bens particulares daquele único sócio administrador. Então, eu vou mostrar para você que isso daí não pode ser feito. Então, isso aí tem que ser evitado, porque se fizer, a pessoa vai acabar comprometendo seu patrimônio pessoal. E olha o prejuízo que ela poderá ter comprometendo seu patrimônio pessoal quando, se ela souber como funciona a lei, ela poderá então evitar esse tipo de situação. E falarei também como que ela poderá se defender no caso aí das execuções fiscais, aonde a Fazenda Pública busca, em virtude dessa causa, aí, penhorar os bens do seu único sócio e administrador. Na terceira aula, eu falarei da questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece? Como eu disse na aula 1, em princípio, a responsabilidade do único sócio é limitada, mas tem certas causas que acabarão gerando a responsabilidade pessoal do sócio ou administrador, aí que exerce individualmente suas atividades através de uma Eireli ou de uma sociedade limitada unipessoal, já que quando a pessoa é um empresário individual não existe separação entre o patrimônio da pessoa física e jurídica, acaba se confundindo, então daí podem penhorar diretamente seus bens. Já quando é uma Eireli, uma sociedade limitada, isso aí não pode acontecer. Primeiro tem que ser penhorados então os bens da pessoa jurídica. Então, eu demonstrarei quais são essas causas previstas na nossa legislação, por exemplo, no Código Civil, no artigo 50, quando ocorrer uma confusão patrimonial ou um desvio de finalidade. Daí o que acontece?
vão lá buscar responsabilizar pessoalmente o sócio ou administrador. Então eu falarei sobre essa questão na aula 3. Por que é importante? O credor vai saber como buscar desconsiderar a personalidade jurídica para penhorar os bens ali do seu sócio ou administrador. E pelo lado do devedor, eu demonstrarei o que ele então não deve fazer, né? Ele deve evitar essa confusão patrimonial ou desvio de finalidade para evitar então essa penhora dos seus bens pessoais. Então eu falarei dessa questão aí na aula 3. E qual que é o benefício de saber dessa situação aí? Porque a pessoa, sabendo o que ela tem que evitar, ela vai evitar com que os seus bens sejam penhorados, se ela souber como funciona a nossa legislação. Na aula 4, eu falarei de aspectos tributários envolvendo aí o empresário, que exerce então individualmente as suas atividades quando ele for titular de cotas sociais e ele vier a falecer. Então, como é que será feita a tributação dessas cotas sociais? Qual será a base de cálculo para a incidência do imposto causa-mortes? E também falarei da questão relacionada ao imposto de doações. Quando a pessoa, é claro, doar só pode ser em vida. Quando ela doar as cotas sociais, como que é feita esta cobrança aí desse imposto sobre doações? E também, se ele resolver vender as cotas sociais, eu falarei então como que ocorre a incidência do imposto no caso da venda das cotas sociais. Na aula 5, na última aula, para encerrar o evento, eu falarei deste empresário que está em dificuldades financeiras. Como é que ele pode utilizar os instrumentos jurídicos para ele se recuperar? Então, eu demonstrarei os remédios jurídicos que existem e que ele deverá utilizar, poderá utilizar ali no seu caso concreto. Ele terá que analisar a sua situação com o advogado da sua confiança, ver então o que é melhor para aquele caso. Então, essas serão aí as 5 aulas. Agora, para você fazer a inscrição e receber todas as informações, você pode ver comigo, tem os passos para serem seguidos. Eu vou dizer para você. Então, o primeiro passo é você me seguir no Instagram. É só você me procurar lá, @RobsonZanetti. Por quê? Porque as aulas, elas serão gravadas e serão disponibilizadas lá. Então, você, se perder alguma aula, você vai poder assistir essa aula lá. Então, o primeiro passo é você me seguir no Instagram. Daí no Telegram, vai ter um canal do Telegram. Eu estou dando todas as informações aí por escrito abaixo para você se inscrever no canal do Telegram, aí do empresário individual, porque ali você vai receber os materiais referentes aí às aulas. Então, muito importante que você entre no Telegram. Daí também você vai receber um e-mail, você vai verificar no teu e-mail se você recebeu essas informações para você confirmar a tua entrada no Telegram e confirmar a tua entrada para você se inscrever ali no meu perfil do Instagram, tá? Então, é muito importante você seguir os passos aí, eu coloquei esses passos aí por escrito, então para você seguir, tá? E eu te aguardo no evento, tá joia?